E aí pessoal, que beleza aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Se você caiu aqui de paraquedas, não deixa de se inscrever, ativa as notificações, assim você receberá as informações das nossas videoaulas sempre disponíveis. Toda sexta-feira a gente tem videoaula nova. E se você for aluno meu e ainda não fez isso, a gente tem uma conversinha para ter depois. Aqui no card, pessoal, eu estarei deixando sugestões de videoaulas para ajudar no nosso novo conteúdo, que será a estrutura atômica, nível e subnível de energia. Para a gente focar melhor nesse conteúdo, é bom que vocês tenham um conhecimento sobre os modelos atômicos de Bohr até o atual, certo? Basicamente aqui a gente vai precisar partir do Rutherford, que veio a dividir o átomo em eletrosfera e núcleo. Na eletrosfera, Niels Bohr veio a contribuir dizendo que os elétrons se movem ao redor do núcleo em camadas no nível de energia, com energia bem definida. Essas camadas ficam conhecidas como camadas estacionárias, onde tem os elétrons distribuídos nela, sendo que eles não vão sair da trajetória, não sendo atraídos pelo núcleo, nem ganhando, nem perdendo energia, a não ser que tenha um fator externo que venha a fazer isso, por exemplo, a luz. Estas camadas, pessoal, foram divididas em 7, a K, L, M, N, O, P, Q, que são os níveis de energia, níveis eletrônicos ou então camadas, e são identificados por números, denominados de número quântico principal, representado por N, sendo que aí a camada K é a mais próxima ao núcleo e a camada Q é a mais distante do núcleo. Vindo aqui para uma representação meramente ilustrativa, embora muito fofa, eu tenho aqui a representação de um átomo, sendo que esse meu átomo é dividido em núcleo, que aqui está representado numa escala fictícia, que ele é muito menor, e a eletrosfera, que também está fora de proporção, sendo que ela é muito maior. Todo átomo, pessoal, será dividido em 7 camadas. Camada K, a L, a M, N, O, P e Q. Reparem aqui que a camada K é a camada mais próxima ao núcleo e a Q a mais distante do núcleo, sendo que cada camada corresponde ao número quântico principal. A K é 1 a L, 2 a M, 3 a N, 4 a O, 5 a P, 6 e por fim a Q eu tenho número quântico principal 7. Os meus elétrons ficarão distribuídos nessas camadas, sendo que não será de qualquer maneira, cada camada comporta um número máximo de elétrons. Vamos organizar aqui as nossas informações. Aqui eu tenho o número quântico, certo? Tenho a camada e em cada camada eu tenho um número de elétrons, que no caso é o número de elétrons que ela comporta. Por exemplo, no número quântico principal 1, eu tenho a camada K, e na camada K eu tenho um máximo de 2 elétrons. No número quântico 2 eu tenho a camada L, máximo 8 elétrons. No 3 eu tenho a camada M, 18, e no número quântico 4 eu tenho a camada N e o máximo de 32 elétrons comportados. Mas professor, como o senhor sabe disso? Bem, aqui pessoal a gente tem um cálculo bem fácil, que é 2 vezes o número quântico elevado ao quadrado, sendo que só serve até a camada 4, certo? Da camada 5 em diante a gente vai fazer de forma decrescente, ou seja, nível quântico 5, camada O, 32. No 6 eu tenho aqui a camada P, agora eu tenho 18. E no 7 eu tenho a camada Q, eu terei 8 elétrons. Esses números, pessoal, essa quantidade de elétrons aqui será bem importante para a gente lá na frente. Então eu sugiro que copie aí do lado uma colinha para a gente utilizar daqui a pouco. Então, falando agora de subnível de energia, a gente parte para Sommerfeld, que veio adicionar o conceito de níveis energéticos elípticos, onde no modelo de Rutherford-Bohr
eu tenho as camadas organizadas de forma circular ao redor do núcleo, sendo que agora ele veio adicionar o conceito que não é bem assim. Eu tenho as minhas camadas eletrônicas de formas elípticas ao redor desse núcleo, certo? Sendo que aí ele também veio adicionar o subnível de energia que corresponde ao meu número quântico secundário ou azimutal, que é representado por L. Aí vem uma frase bem brasileira mesmo, que é: sexo pode dar filho, que os meus alunos trazem da sua professora anterior, que veio a dar esse macete para eles lembrarem. Observe aqui a primeira letra de cada palavra. Eu tenho S, P, D e F, ou seja, esses serão meus subníveis. Eu tenho aqui os subníveis, sendo que cada subnível terá um número quântico secundário, certo? Começando do zero, S0, P1, D2 e F3. E aqui também cada subnível vai comportar um número máximo de elétrons, ou seja, no S cabem 2, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14, que a gente vai entender na próxima parte do nosso conteúdo. Mais uma vez, foquem nesses números que serão bem importantes para a gente. Aí vem aí, pessoal, o posicionamento dos elétrons na eletrosfera, que no caso agora a gente tem Linus Pauling, que veio a estudar esses posicionamentos e observou que esses elétrons estão organizados em ordem crescente de energia dentro da eletrosfera, e Pauling veio a organizar essas informações em um diagrama. Esse diagrama, obviamente, ficou conhecido como diagrama de Linus Pauling. Vamos fazê-lo aqui, vamos montá-lo, sendo que aqui eu tenho uma relação de camada e número quântico principal e subnível e número quântico secundário. Quando eu falo aqui, pessoal, das minhas camadas, eu tenho camada K, L, M, N, O, P e Q, certo? Sendo que cada um corresponde a um número quântico, certo? Ou seja, K, 1, L, 2, M, 3, N, 4, O, 5, P, 6 e Q, 7. Vindo aqui para o meu subnível, eu tenho lá em cima, eu tenho o S, o P, o D e o F. O número nesse momento não me interessa, certo, pessoal? Agora eu vou me preocupar aqui com a quantidade de elétrons que cada camada comporta. Na camada K, 2, camada L, 8, M, 18, a N, 32. Lembrando que aqui, para encontrar, eu tenho que 2 vezes o número quântico, certo? Elevado ao quadrado. Aí eu encontro o número de elétrons correspondente àquela camada. Da camada 5 em diante, pessoal, é decrescente, ou seja, na camada 5 eu tenho 32, na 6 eu tenho 18 e na 7 eu tenho um número máximo de 8 elétrons. Nos subníveis agora, subnível S, 2, no P eu tenho 6, no D o máximo 10 e no F 14 elétrons. Agora a gente vai brincar de batalha naval e montar o posicionamento dos elétrons na minha eletrosfera. Por exemplo, aqui, camada 1, subnível S. Aqui na camada 1 só cabem 2, certo? No subnível S também, então eu venho aqui, 1S, o quê? S2. Preencheu, vou para a próxima, camada 2, 2S. 2, sendo que aqui eu comporto o máximo 8, eu continuo. 2P6, totalizou aqui em cima, 8 elétrons. Preencheu, vamos para a próxima, camada 3, S2, sendo que eu quero 18. 3P6, aqui eu tenho 8, e 3D, no D comporta 10, 3D10, totalizando 18 elétrons. Ok, vamos para a próxima, eu quero 32, 4S2, depois 4P6, 4D máximo 10 e
4F14, totalizando aqui, ó, 32 elétrons. No 5 é só repetir, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14, 32 elétrons. No 6 é só repetir o do 3, 6S2, 6P6 e 6D10, 18 elétrons. E no último, 7S2, 7P6, totalizou 8 elétrons. Bem, pessoal, com isso aqui, agora eu posso organizar o meu nível, a minha ordem crescente de energia. A partir desse diagrama de Linus Pauling, a gente vai agora organizar essas camadas em nível crescente de energia. Como eu vou fazer? Ó, puxo aqui por trás um S2, vindo lá por trás, puxando do 2 até o 3, eu tenho 2S2, voltando lá atrás, do 2 até o 4, sendo que aqui eu tenho 2P6, 3S2, para a próxima, puxando lá de trás, tenho o que? 3P6, 4S2, chegando no 5, volto lá atrás, 3D10, 4P6 e 5S2. Cheguei no 6, volto lá atrás. Eu tenho aqui 4D10, 5P6, 6S2, cheguei no 7, volto lá atrás, 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. E agora me sobrou aqui 5F14, 6D10 e 7P6. Aqui eu tenho a minha ordem crescente de energia que eu vou utilizar nas minhas distribuições eletrônicas. Então, ou vocês aprendem essa ordem crescente, ou então aprendem a fazer o diagrama. Uma dica aqui, pessoal, quando eu estiver preenchendo os subníveis, por exemplo, um S, eu vou fazer um S1, depois um S2. Preenchi, aí eu passo para a camada 2, ou seja, 2S1, 2S2 e assim por diante. Eu só preencho o próximo nível, o próximo subnível, quando eu preencher totalmente o anterior. Distribuição eletrônica de um átomo neutro. Quando eu falo átomo neutro, eu tenho o número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Basicamente aqui, pessoal, a distribuição eletrônica descreve o arranjo dos elétrons na eletrosfera, sendo que aí ela fornece o número exato de elétrons em cada nível e subnível energético. Deve-se, para fazer a distribuição, conhecer o número atômico do átomo, assim como seu número de elétrons. E os elétrons preenchem os níveis de energia com base na ordem crescente do diagrama de Linus Pauling, que foi o que a gente fez anteriormente. Vamos fazer exemplo? Vamos começar aqui. Eu tenho cloro com o número atômico 17, alumínio e ferro. Sendo que quando eu falo aqui que o meu átomo é neutro, eu tenho que o número atômico é igual ao número de elétrons, certo? Então, se eu tenho o número atômico 17, aqui é 17 elétrons, aqui é 13 elétrons e aqui é 26 elétrons. Fazendo aqui a minha distribuição em ordem crescente, eu vou começar ali, ó, do 1S2, eu quero no máximo distribuir 17, então eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, até aqui, pessoal, eu tenho 10 elétrons, estou contando aqui o expoente, certo? Eu tenho agora 3S2, até aqui eu tenho 12 elétrons, lembrando aí que no P cabem 6 elétrons, certo? Só que eu não vou precisar de todos, para completar 17 eu preciso de 5, então acaba em 3P5. Vamos mais uma, do alumínio, eu quero 13, 1S2, 2S2, 2P6,
6. Até aqui eu tenho 10 elétrons distribuídos. Depois eu tenho 3s2, até aqui eu tenho 12. E 3p. No p cabem 6, mas eu só preciso de mais um. Então fica 3p1. Eu não vou colocar o subnível completo se eu só preciso de uma certa quantidade. Vamos aqui para o ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui, pessoal, eu tenho 20 elétrons distribuídos. O próximo eu tenho o que? 3d. O d cabe em 10. Eu tenho 20, quero 26. Não vou colocar os 10. Então eu tenho aqui 3d6. Acabou minha distribuição eletrônica. Relembrando aí que se não tiver elétrons o bastante, eu não preciso completar o subnível. Aí vem alguns conceitos importantes para a gente finalizar. Eu tenho aqui camada de valência, a última camada, ou seja, o número quântico principal, a receber elétrons na distribuição eletrônica, sendo que ele é a primeira a perder ou a ganhar elétrons, por exemplo, durante uma ligação química. Vamos fazer aqui a distribuição de dois elementos. Eu tenho o lítio e tenho o gálio. Sendo lá, o lítio, ordem crescente de energia, 1s2, 2s1, completei 3 elétrons. No galho, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui eu tenho 30 e depois eu tenho 4p, aliás, 1, certo? P cabe em 6, mas eu vou colocar só 1, que foi o elétron que me sobrou. Então, a camada de valência, pessoal, é a camada que foi a última a receber elétrons, certo? Camada de valência, nesse caso aqui, eu tenho camada 1, camada 2. A última a receber foi a camada 2, ou seja, 2s1. No caso, a camada e o subnível, certo? Já aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis energéticos diferentes, sendo que aí o último a receber foi o 4. Então minha camada de valência será 4s2, 4p1, certo? Eu tenho que pegar toda a camada de valência, certo? Ou seja, se eu tenho camada de valência 4, então todos os 4 vão aparecer. E aí eu tenho um elétron de valência, pessoal, que são elétrons da camada de valência, que são, no caso, quantos elétrons eu tinha nessa camada de valência. Por exemplo, aqui eu só tinha um elétron na minha camada de valência. Já no lítio eu tenho o que? Elétrons de valência, eu tinha 3 elétrons. E por fim, eu tenho aqui o subnível mais energético, que é o último subnível a receber um elétron na distribuição eletrônica. Cuidado para não confundir com a camada de valência. No subnível mais energético, eu só vou representar o último nível a receber elétrons, no caso aqui 2s1, e aqui eu tenho que foi o 4p1. Então, aqui foi fácil assim. Então, pessoal, essa primeira parte vai até aí, certo? Na próxima eu apresento a vocês os outros números quânticos. A gente viu nesse momento apenas 2, para não ficar muito conteúdo, muito embaralhado, certo? Espero que venha ajudar no estudo de vocês aí, sendo que essa parte do diagrama é, digamos, muito treino. Ou, como dito, ou vocês aprendem a montar o diagrama, que eu aconselho fortemente, ou então vocês aprendem o nível crescente de energia, que foi aquilo que a gente fez, certo? Até a próxima videoaula. Valeu e até mais!
Se inscreve no canal.